minha amada, meu amado, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Deus esteja no teu coração. Hoje nós queremos partilhar com você a palavra de Deus. Eu sou o Padre Valnei, estou partilhando aqui com você a maravilhosa palavra de Deus, essa palavra que nos preenche totalmente o nosso ser e nos faz caminhar segundo a vontade do próprio Deus. Você é nosso muito querido convidado. Ouviremos agora a palavra de Deus, o que o Senhor tem a nos dizer nesta segunda-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes esta parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, amados irmãos, bem, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus dá como te desse uma continuidade do evangelho de ontem. A preocupação de ontem, claro que era diferente, ontem era a preocupação de ir para o céu dos apóstolos, porém com um caminho que não agradava a Deus, que não era um caminho indicado por Deus. E hoje tem aqui uma outra situação, que é um outro caminho que não é indicado por Deus, que é a ganância. Sermos gananciosos. Eu já convivi com pessoas que são gananciosas, dentro da igreja mesmo. Eu já convivi com pessoas que simulavam uma fé que não tinham, mas que lucravam a partir de uma fé que de fato não tinha, mas que tinha uma responsabilidade financeira na igreja e tinha, não, tem, né? E que vivia a partir dessa responsabilidade, mas não era uma pessoa e não é uma pessoa de fé, não é uma pessoa que coloca as coisas de Deus em primeiro lugar. Então, nós vivemos com vários tipos de experiência na vida, mas essas experiências que nós passamos, ou seja, essas pessoas que nós, de certa forma, convivemos, não servirá para ser modelo para a nossa vida. Então, deixemos
deixemos elas para lá e vamos viver a nossa vida, vamos pregar e viver daquilo que nós pregamos, do jeito que nós pregamos. Eu acho que é mais importante isso. Mas, dentro dessa perspectiva ou dessa orientação que nos fala o Senhor, pedindo tomai cuidado com todo tipo de ganância, bom, todos nós somos muitas vezes aprisionados, digamos assim, às coisas que nós conquistamos. Se conquistamos uma casa com muito custo, somos apegados. Se conquistamos um terreno, conquistamos um carro, conquistamos, enfim. Se algum bem material nós conquistamos, normalmente nós nos tornamos pessoas apegadas àqueles bens. Mas Jesus conta aqui, mas antes de falar o que Jesus conta, é interessante que alguém pede a Jesus, já que tu, Senhor, é o Senhor da justiça, então mande que o meu irmão divida comigo os meus bens, ou seja, os bens. Ou seja, e Jesus responde: Homem, quem me encarregou de dividir bem com A ou B ou C? Isso eu não me envolvo. Ou seja, Jesus está deixando bem claro que essa questão de acumular ou não acumular não tem nada a ver com o projeto do reino de Deus. Porque não é o ter ou o não ter que me impede de anunciar Jesus Cristo. Então, não tem nada a ver com o fato da pessoa ter alguma coisa, porque ela lutou para isso, assim espero, lutando com honestidade, ela lutou para isso e hoje ela tem isso ou tem aquilo. Mas o grande problema aqui não é o ter isso ou ter aquilo. O grande problema é não ter uma vida coerente ou condizente com aquilo que você tem. Ou seja, você tem depositado mais a sua confiança no poder do seu bolso do que na graça de Deus. Então, hoje, o Evangelho traz para mim e para você esse cuidado que nós deveríamos ter para tudo aquilo que nós conquistamos. O problema não é ter, o problema é fazer daquilo que você tem o seu Deus e a partir daí você não interage como deveria interagir com o Evangelho do nosso Senhor. Interagir com coerência. Então nós ficamos apegados e esperamos que alguém nos dê ou alguém faça por nós aquilo que nós deveríamos ter feito. Ou seja, se juntamos alguma coisa, entendamos que precisamos não nos apegar naquilo, mas saber que nós precisamos deixar para alguém, e é ser sério. Antigamente se deixava para a igreja, se deixava para a instituição. Hoje as pessoas conhecem mais, não estão mais sozinhas, conhecem mais pessoas, então deixa para alguém que você ama, para alguém que você quer cuidar, ou até mesmo para a igreja ou para uma instituição religiosa, né? Uma casa para drogado, por exemplo, quero falar da comunidade serva da Divina Misericórdia, deixa para alguém, tá? Deixa para alguém. Não deixa nada para o governo. Mas o mais importante aqui é anunciar esse evangelho de não ter perigo nenhum você ter. O problema, volto a dizer, é que está que você confia mais no que você tem, ou seja, mais no seu bolso do que em Deus. Aí você está com um grande perigo de viver sozinho, cheio de dinheiro, com poder financeiro, mas, no entanto, está sozinho. E aí, porque você confiava muito mais no seu bolso, hoje você está uma pessoa isolada, sozinha e pobre, pobre porque não é rica em Deus. Então, o grande problema, repito, nunca é o ter. O grande problema é não confiar em Deus quando o dinheiro não dá, quando os recursos não vêm. Não confiar em Deus, confiar no seu bolso. Confiar mais naquilo que você pode pelo poder financeiro do que aquilo que Deus pode, sempre pode, tudo pode,
pelo poder de Deus. Então, que o Evangelho de hoje nos leva a refletir sobre o superapego, que é ruim, que Deus não se agrada, mas que nós possamos acolher aquilo que a palavra de Deus nos fala hoje e interagir melhor com a graça de Deus, interagir com mais confiança, acreditando que o nosso Deus nos consola em todos os momentos e nos leva a viver profundamente aquilo que Deus quer de nós, que nos chama a uma bela vocação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude a vivermos coerentemente a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.